Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Branvascast, nosso episódio 13. E aqui estou com Natália Kinushi, que novamente vai falar um pouquinho pra gente. Hoje o tema é flexibilização ou não do veganismo, é bom ou não pro movimento, como que a gente pensa sobre isso. E agora vou passar a bola pra Natália, porque a Natália tem muito mais conhecimento de causa sobre tudo isso do que eu. Natália! Oi, não me chama de Natália. Todo episódio que a gente fizer junto, a gente vai brigar por causa disso. A gente, né, tem que ter um decoro. Amor da minha vida? Amor da minha vida? Tá bom. Vamos lá. Vou te passar a bola e pra você ficar aí à vontade pra falar um pouquinho sobre isso. A gente recentemente fez uma viagem pra São Paulo, né? Discutimos bastante com outras pessoas sobre isso. Tivemos conversas acirradas, cada um com seu posicionamento aí. E o que você acha sobre a flexibilização? Então, assim, só pra situar a galera, a gente foi gravar o podcast do Fábrica de Veganos. E, assim, eu e Vitor, no meio de Flávio, do Vegetariango, Rafa, do Vegnereu, Tubes Vegana, Walter, assim, e a gente. Zé ninguém, lá no meio deles. Aí vem Natália, como que não quer nada, 5 minutos de episódio, e eu lanço no meio dos veganos que é ok flexibilizar o veganismo. E aí isso deu um debate bem legal lá no podcast, né? Foi um debate bem saudável, inclusive, né? Eu acho que cada um colocou ali seus pontos que foram extremamente válidos. E eu sempre fui uma pessoa que eu sou a favor. Eu não sei mais. Eu sou ou não sou, na verdade. A favor de ter essa flexibilização, desde que não seja uma coisa assim, né? De, eu sou vegano, mas eu como peixe. Não é isso que eu quero dizer, né? Mas assim, o que eu dei de exemplo lá no podcast, né? Que a gente falou, foi que o doce ainda é algo de difícil acesso para o vegano, né? Então, a gente entrevistou uma médica que ela fala que ela não diz que é vegana justamente porque, principalmente quando ela estava amamentando ali de madrugada, dava vontade dela comer um doce e não tem iFood aberto, né? Não tem uma opção ali que você vai no posto da esquina comprar. E aí, nesses momentos específicos, que não faziam parte do dia a dia dela, ela ia lá e comia um chocolate com leite. E pra mim, isso sempre foi muito ok, sabe? Pra mim, isso não desvaloriza a pessoa como vegana ou não vegana. E aí eu trouxe esse ponto lá no podcast, porque assim, na minha opinião, olha tudo que a pessoa faz pra ir contra a indústria, sabe? Se no dia a dia dela, ela tá, não comendo nada de origem animal, tá usando cosméticos veganos, tá fazendo tudo que envolve o veganismo, né? Que sabe que não é só a questão da... Pra mim, tá ok, sabe? Ela tá dentro do movimento, vamos lá. E eu sempre achei que ter uma rigidez dentro do veganismo, na verdade, afasta mais as pessoas do que atrai. É difícil ter toda essa mudança de estilo de vida que geralmente as pessoas ao nosso redor não têm, né? Então, é um desafio muito solitário também. Então, pra mim, era super válido ter essa flexibilização para atrair mais pessoas. Mas o ponto que eles abordaram lá foi que até o Flávio do Vegetarian Hungry falou uma coisa que me pegou muito, assim, você não é racista. Mas aí, hoje, eu escolhi ser racista. Sabe, eu nunca tinha parado pra pensar desse lado. E é isso, cara, a gente não tá ali maltratando diretamente os animais. Quando a gente come alguma coisa com leite, ou quando a gente come a carne, a gente tá compactuando com aquilo, né? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Assim, é uma coisa meio forte, meio radical de se pensar, mas talvez realmente não seja o caminho. E aí eu fiquei muito na dúvida, porque o Walter também falou uma frase que me marcou muito. Que é quando você vira vegano, cara, tu bota um caminhão nas suas costas. Pegar o peso dessa escolha que você fez.
como a gente falou aqui, não é só alimentação. Envolve, ética, valores, política, tudo. Você tem que estar a par de tudo. E quando a gente permite uma flexibilização, isso pode dar uma enfraquecida no movimento, sabe? Porque o que a gente quer, o que o vegano quer, é o fim da exploração dos animais. Com isso, óbvio, vai envolver muitas coisas, mas a causa principal é essa. E quando a gente começa a flexibilizar muito, pode ser que a gente nunca consiga chegar nesse ponto principal, sabe? A gente já até gravou um podcast que eu falei que talvez a gente nunca chegue. Eu tenho uma visão um pouco pessimista sobre isso. Lembra? Lembro, mas qual que é o link? Não, então, talvez a gente nunca chegue nesse momento do mundo ser vegano. Ah, sim. Sabe? Por mais que esse seja o nosso objetivo final. Mas a gente tem que fazer o máximo pra se aproximar disso. É verdade. Mas a questão também é o seguinte. Isso não... Esse pensamento, assim, de... Ah, não, se você comeu chocolatezinho, deixou de ser vegano. Não é meio que uma injustiça com a pessoa que comeu? Porque, assim, você tá meio que criando um efeito... No direito, a gente chama de efeito retroativo. Ele volta... É um efeito pretérito, que você descarta todo o veganismo que a pessoa fez durante, sei lá, 3 anos, porque ela comeu um chocolate que tinha leite. E, assim, é complicado, porque você meio que... Vamos pensar no efeito da justiça mesmo, pensar em como se fosse um julgamento. Se a pessoa que come carne todo dia, digamos 3 anos pra trás, se a pessoa que comeu carne durante esses 3 anos que a outra pessoa era vegana, a pessoa que comeu carne ficou 3 anos alimentando a indústria lactícia, a indústria da carne. Ficou 3 anos dando dinheiro para essas 3 indústrias, digamos assim, né? E fora as outras coisas que o vegano não fez. Quando o vegano vai lá e come um chocolatezinho, falha, e tem esse efeito retroativo, é como se, assim, pra galera que pensa dessa forma, vai colocar em pé de igualdade essas duas pessoas, sendo que, na verdade, uma pessoa causou muito mais dano ao veganismo do que a outra. Outra come carne. Pensando numa outra pessoa onívora, come carne, come leite, toma leite. Nesse caso não vai igualar, mas se for vegetariana, vegana, comer um chocolate aí, igualar. Não, tô tentando mostrar a desigualdade, entendeu? Você vai tratar duas pessoas que efetivamente uma gerou muito mais malefício do que a outra, você dá o mesmo tratamento. Isso é uma desigualdade, né? Porque a pessoa... Pra essas pessoas, entendeu? Por isso que eu falei também lá na questão... Nesse podcast, tentei levantar a questão do utilitarismo, que é uma veia dogmática minha, muito forte. Sempre pensar no efeito prático das teorias que a gente cria. Um dos efeitos práticos é você dar o mesmo tratamento para uma pessoa, digamos, aí vamos botar esse exemplo que eu coloquei, uma pessoa que é vegana há 3 anos, come um chocolate com leite. E aí, vamos pegar uma pessoa não vegana, onívora, que não tá nem aí para essas questões, e vamos fazer uma análise temporal de 3 anos também, igual ao tempo que a outra pessoa é vegana. Pra essas pessoas. Caraca, parece. Eu tô botando elas no muro, né? Pra essas pessoas. Não, eu tô aqui só. Eu não tenho nada contra essas pessoas, óbvio que não. Eu acho que, assim, é uma coisa pra ser debatido. Mas enfim, o efeito prático da teoria que essas pessoas pregam é dar o mesmo tratamento pra essas duas situações. Sendo que na prática, uma pessoa, a que foi vegana durante esses 3 anos e depois deixou de ser, ela contribuiu muito mais pro movimento do que uma pessoa que nunca foi vegana. Não, eu entendi, mas eu tô falando que quando eles falam que a pessoa que comeu chocolate não pode se chamar vegana, falando que ela é vegetariana, não que ela é onívora. Tem como comparar essa pessoa com uma pessoa que é onívora. Sim. Entendeu? Eles não estão colocando no mesmo patamar isso. Colocando a pessoa no mesmo patamar de uma outra vegetariana. Mas que sim, concordo que pegando esse mesmo tempo, a vegana gerou muito menos impacto.
Sim, mas Com certeza. é o que eu falo. É um efeito retroativo, é meio que um efeito retroativo que se é pregado, porque o que foi levantado lá, e outras pessoas também que a gente entrevistou já falaram, é uma questão de, não, se você comeu um chocolatezinho e tal, se você deixou de ser vegano um dia, um momento, isso significa dizer que você nunca foi. É isso que eu tô falando. Aí tem o que chama no direito de efeito retroativo. Você meio que joga tudo que a pessoa foi vegana os anos todos, enfim, que ela foi no lixo, porque foi uma coisinha e que acabou. E foi um ponto que você mesmo levantou no podcast lá, e eu achei muito interessante que também a gente discutir esse puritanismo, né, do movimento, né? Você falou da vacina. Sim, não. Se você é um vegano perfeito, é um fato, ponto. Então, por isso que não tem como todo mundo ficar dentro do movimento do veganismo, a gente ficar um apontando o dedo na cara do outro, porque a gente faz coisas erradas sim, sabe? Às vezes sem querer, às vezes de propósito mesmo. E, o que eu falei da vacina é que, por exemplo, as testadas em animais. E aí, não vai tomar vacina? Sabe? Não vai Exatamente. tomar remédio? Remédios. É muito complicado, mas até a definição de veganismo da Sociedade Vegetariana Brasileira é você fazer o que é praticável dentro da sua realidade para ir contra a indústria, né? Só que aí é isso que é o problema, isso gera muitas interpretações. Porque e se for a minha realidade comer um chocolate quando eu tô com muita vontade, sabe? E não tem nada aqui em casa. E aí, sabe? Só que aí também é um pouco de egoísmo meu. É por isso que eu tô assim. Eu não sei mais o que eu penso a respeito disso. É um pouco de egoísmo meu, tipo, não resistir a uma tentação de comida e ir lá e comprar um chocolate ao leite, sabe? Então eu não sei. Eu tinha uma opinião muito forte sobre isso, que eu era a favor de flexibilizar pra atrair mais pessoas. Mas depois que eles mostraram esses pontos lá no podcast, cara, realmente, porque é a teoria, eu acho que da psicologia, que se você se mantém num estado intermediário durante muito tempo, que seria essa flexibilização, você nunca chega ao seu objetivo final. Seria a restrição total. Porque você se acostuma, você se acomoda ali, sabe? E se a gente fala, tá tudo bem, aí a pessoa vai ficando e vai ficando, vai ficando. Mas ao mesmo tempo, é melhor que ela fique nesse momento intermediário do que ela não faça nada. Que ela continue comendo carne e tudo. E é melhor que ela tenha alguns dias, digamos assim, de uma alimentação à base de plantas que nenhum. E eu acho que quando a gente fala tá tudo bem, isso dá um alívio nas pessoas. Tá tudo bem, eu consigo. E a maioria das pessoas olha pro veganismo e fala, eu não consigo. Então, talvez seja bom flexibilizar para atrair mais pessoas, mas talvez seja ruim flexibilizar por enfraquecer o movimento e a gente nunca chegar ao objetivo. Sim. E aí eu tô muito confusa. Eu não tenho mais opinião formada sobre isso. E isso é muito mais complexo do que a gente imagina, porque, assim, pessoas diferentes dão valor à comida de forma diferente. Então, Certeza. às vezes, o que pra mim é um chocolatezinho, e não é nada, pra uma outra pessoa pode ser uma comida de conforto que lembra o chocolatezinho que a vovó fazia, que ela comia num momento de dificuldade da vida, entendeu? Cara, eu assisti um episódio do podcast da Bia Gomes, que é a Viva Veg. Ela entrevistou um nutricionista, eu acho que é Igor Dutra. E ele falou exatamente isso lá no podcast. Ele falou, cara, eu virei vegano. Quer dizer, ele não falou que virou vegano, né? Ele falou, eu entrei no processo de virar vegano, mas eu continuava comendo os bolos que minha mãe fazia, porque era um afeto, sabe? E ele não tinha coragem de negar. E essa parte social também. E aí ele mantinha toda a alimentação à base de plantas, a mãe oferecia o bolo, ele aceitava e comia. Dentro desse processo de transição, né? Até que teve um dia que ele teve coragem de recusar. Conversou com a mãe dele, eu não lembro a avó. Tentou, conversou com ela, falou, então, tem esse problema do leite, tem
ovo, explicou todos os ideais dele, né? Cara, a mãe super entendeu, sabe? E ela começou a fazer comida vegana pra ele. Então, olha assim o poder da conversa, né? De você sentar, explicar, ser compreensivo e, né, pedir compreensão do outro também. Então, isso já mudou uma chave na cabeça da mãe dele que talvez ela nunca tinha pensado nisso, sabe? Hoje ela é vegana. Não, ela não é vegana. Hoje ela faz bolos veganos maravilhosos. Imagina. Mas eu até esqueci. Que a comida representa coisas diferentes pra pessoas diferentes. E às vezes é o tal do comfort food que uma pessoa precisa num momento crítico. A gente entrevistou uma médica também dizendo que ela precisava de um chocolatezinho no momento da gravidez. Então assim, é difícil a gente se colocar na pele de cada um, em cada momento, dificuldade de cada momento difícil da vida, pra sair julgando, pensando assim, comer um chocolatezinho. Nunca mais ela pode dizer que ela é vegana na vida, sabe? Eu acho complicado. Mas ao mesmo tempo, a construção teórica por trás das pessoas que falam que, não, você não é racista num dia e no outro não, tá perfeita também. Então, Exato. é difícil. Você tem que saber pra onde que você vai com a sua teoria. E qual teoria você adota. Mas é aquilo, de novo, voltando ao efeito prático. Aquilo que a gente também pontuou. Uma das finalidades do veganismo é exatamente, e qualquer movimento social, é o seu aumento e proliferação. Se você pensa em você querer mais adeptos, mais pessoas entrando no movimento, é melhor que ele seja mais aberto, né? Menos um clubinho fechado. Então, assim, acho interessante também flexibilizar esse ponto. E aí teve o... Como é que é o nome dele? Tava na tua direita. O Walter. Aí o Walter levantou o ponto de... tá bom, vocês estão falando em quantidade, mas eu tô mais preocupado em qualidade. É um ponto interessante também. É um ponto interessante. Ser perfeito e acabar travando. Sabe? E se a gente quer chegar no ideal de estrutura do veganismo pra aí começar a... Pode ser que a gente nunca chegue nesse ideal, porque é um movimento com milhares de pessoas e fazer todo mundo pensar da mesma forma é praticamente impossível. E nunca expanda, sabe? Eu lembro que ele falou em estrutura. E foi uma pena, porque assim, esse podcast vai sair antes do que aquele, com certeza, porque eles devem demorar pra editar. Mas eu lembro, o podcast eram 7 pessoas, se eu não me engano. 7 ou 8, né? 6. Não, mas depois veio o cara O Fábio Chaves. Então eram 7 pessoas pra falar, então assim, o tempo era limitado. Mas quando ele falou isso, eu lembro vividamente de eu olhar pra ele e falar assim, defina estruturação. Eu lembro de você falando isso, eu queria muito continuar essa conversa aí também. Quando eu falei isso, alguém já falou outra coisa, aí mudou, eu falei, droga. Eu queria ter continuado nesse assunto pra entender melhor se era realmente isso que ele tava falando, né, de tentar atingir o momento que todo mundo pensa igual ou não. Porque assim, mas também, o que é estruturar um movimento? Porque estruturar um movimento pode significar várias coisas. O que eu entendi que ele falou de a gente tomar cuidado com a qualidade, né? E porque as pessoas só focam em quantidade, é muito também pensar naquilo dos veganos modinha, dos veganos de Instagram, de lifestyle, isso foi também levantado no podcast. E é muito interessante, porque aí quanto mais o veganismo vira modinha, mais atrai as pessoas que só estão pela modinha, logo cada vez mais vai ter mais ex-veganos, pessoas que só estavam ali pelo superficial. Isso aí... Será que não é válido? Porque, cara, pra fazer um hambúrguer, gasta, sei lá, eu acho que 15 mil litros de água. Então, se a pessoa fica ali vegana por modinha durante um ano, pelo menos ela já fez alguma coisa. Eu não tô falando que é válido ela depois voltar a comer carne e tá tudo bem. Eu tô falando que, assim, reduzir o impacto de alguma forma. Entende? Eu não sei.
É sério, eu tô desde que eu saí daquele podcast pensando nisso. Foi por isso que eu quis fazer esse tema aqui. Mas pra, assim, assim, trazer o debate pras outras pessoas também, né? se a gente levar ao extremismo do argumento utilitarista, se a pessoa é vegana durante uma semana e depois volta a ser carnívora, ela já fez mais do que 100% dos outros carnívoros da história da humanidade. Então, assim, Sim. não tô falando que é ok. Não é ok. Não é ok voltar a Longe comer do carne. ideal, longe do ideal. Mas assim, Mas é alguma coisa, né? é alguma coisa. Diferente do nosso amigo aí. Aí foi sacanagem. Aí não tem como defender. O cara falou que era vegano a vida inteira. O dono do Mag. E aí depois, né, criou uma churrascaria. Aí é sacanagem. Aí não tem como. E olha que eu sou advogado. Então assim, Ficam defendendo. esse aí não tem como. Não tem como. Mas o resto dá pra argumentar. Eu não tô defendendo as pessoas. Eu acho que se você entra no veganismo por modinha, realmente você nunca teve o ideal do veganismo na sua vida. Só tô falando que é válido pra indústria. Essa redução. Nem que seja temporária. Sei, cara. É porque as pessoas, elas têm uma necessidade de rótulo. Eu acho que esse que é o grande problema. Sabe? Aí a pessoa olha, eu não consigo ser vegana porque é muito rígido, e ela não é nada. Ela é 8 ou 80. Sabe? Ela não quer fazer uma segunda sem carne. Isso é super válido. Por isso, sabe? É super válido você virar vegetariano. É super válido você... Até isso. Ter uma alimentação plant-based durante sua rotina e de vez em quando comer um chocolate, sabe? Você não precisa dizer que você é vegano. Mas as pessoas têm essa necessidade de rótulo. E aí, por isso que eu acho que talvez a flexibilização atraia, tipo, pra pessoa poder falar, oi, eu sou vegana, e entrar no movimento, pelo menos fazer alguma coisa. Acho. Eu acho, acho bacana também isso de, tá bom, você não é vegana, porque você comeu chocolatezinho e tal, mas não precisa demonizar essa pessoa também. Chama ela do que a pessoa quiser, vegetariano plus, vegetariano ultra, premium. Mas, entendeu? A pessoa, parece que você descredibiliza o resto todo só pra dizer, o vegano é o ser perfeito, é a evolução da humanidade. O resto, foda-se. Acaba virando uma luta de ego. Isso também não ajuda. Então concluímos que nada concluímos? Não, eu acho que a gente tem... Eu concluo o seguinte, respeitar pessoas que são diferentes da gente. Respeitar as escolhas individuais de cada um. Tentar sempre empurrar pro ideal do veganismo, mas se a pessoa não conseguir de alguma forma ou falhar em algum momento, não demonizar, sabe? Você não é vegana. Pensa no utilitarismo da coisa, sabe? Sejam perfeccionistas. Pensa que mesmo que a pessoa foi 3 anos vegana e depois deixou de ser, pelo menos nos 3 anos ela fez uma coisa muito boa, né? Porque senão você vai dar o mesmo tratamento ou até pior. Imagina, pensa bem. Os veganos, o ex-vegano, o ex-vegano tem um tratamento pior do que a pessoa que não é vegana. Tem mesmo. Você parar pra pensar, e sendo que o ex-vegano deixou de causar algo ruim, quando que o outro tá causando a vida inteira, vai morrer causando. Entendeu? Se você é menos a questão teórica. As pessoas são muito ligadas isso na teoria. Não só no veganismo, em qualquer lugar. E isso eu aprendi no mestrado de Direito. Pensando na prática do utilitarismo, como a gente usa isso como um método de julgamento, política pública. Não tem nada a ver. Mas eu comecei a aprender sobre utilitarismo e sobre análise prática da aplicação de aplicações teóricas no mestrado e abriu muito a minha cabeça, assim. Às vezes a gente só pensa no ideal. A teoria fica
cabeça. Só que às vezes a aplicação prática da teoria ideal gera injustiças. Isso no direito, isso na medicina mais ou menos, mas algo muito prático, mas no veganismo também, percebendo. Sim, não. E qual é a sua conclusão? Eu não. Eu ainda tô pensando muito sobre isso. Qual é o meu ponto? Ter essa flexibilização para não afastar pessoas mais pra... Mas, por outro lado, se a gente ficar flexibilizando, todo mundo vai falar, ah, então tá tudo bem. Tá tudo bem comer um negocinho aqui de vez em quando. Tá tudo bem comer um cadáver aqui de vez em quando. E não é pra ser assim, porque aí vai totalmente contra tudo que o veganismo criou e consolidou durante anos. E aí? Não, mas de verdade, a minha ideia de trazer esse tema aqui foi pra gerar esse debate, não só eu e você, né, mas pra duas entrarem com opiniões também, a gente tentar chegar a alguma conclusão. Eu realmente tô muito confusa ainda em relação a isso. Tô muito pensativa no que seria o ideal pro movimento, pro bem do movimento. Deixem suas opiniões aqui, tá? Não esqueçam de compartilhar pra gente poder gerar esse debate, conseguir chegar realmente numa conclusão. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Eu tô vendo que vocês não assistindo, não estão se inscrevendo, seja no YouTube ou no Spotify também, para seguir o nosso podcast, pra gente conseguir crescer e levar a mensagem do veganismo para as outras pessoas. E isso. Tem alguma conclusão? Vamos pensar no efeito prático das teorias. Minha conclusão. Essa virou minha bandeira, gente. Virou a bandeira. Eu já falei lá no podcast, vou falar, falei aqui, agora vai ser minha bandeira. É isso aí. É isso, galera. Até o episódio 14. Até o próximo episódio. Até o episódio 14, que vai ser com a chefe Aloma. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre a história dela.